Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. E o motivo desse crescimento é a sua participação, a sua interação por meio do YouTube da TV Brasil Central. Nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Você participa também pelo nosso WhatsApp, que sempre bomba, 6299 311 5327. Hoje vai ter fogo no parquinho com convidados polêmicos, convidados muito especiais. Aqui só tem gigante. E a pergunta do dia é a seguinte, daqui a pouco mais detalhes sobre ela. Lula deve indicar uma mulher ou um homem ao STF? Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a fazer lives hoje. E pouca gente acompanhando, se comparado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que as lives de Lula não estão emplacando? A gente vai falar sobre a descriminalização do aborto, muita polêmica envolvida, inclusive tem um vídeo da mãe do Cristiano Ronaldo que disse o seguinte: eu queria abortá-lo, mas o médico me orientou a não fazê-lo, né? Isso fez com que um dos maiores jogadores do mundo, talvez de todos os tempos, viesse a esse planeta, né, para dar alegria para muita gente. Qual a sua opinião a respeito desse assunto também? Vem comigo, aqui brigam as ideias e não as pessoas. Comigo, os maiores analistas do Brasil, aqui só tem gigante. A gente recebe com muita alegria o deputado polêmico, Amaury Ribeiro, mais conhecido como o deputado do chapéu. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael. Uma boa tarde a todos. Ao nosso outro convidado aqui. Nosso outro convidado é o Cleiton Silva, ele que é do Partido dos Trabalhadores, presidente do PT de Hidrolândia. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Brasil afora. Que tenhamos uma boa tarde, uma tarde muito produtiva, com muita coisa boa para oferecer para o Brasil e para o estado de Goiás. Muito bem, vou começar rapidinho para a gente falar de um assunto. É a primeira participação em programa de televisão depois da ação da Polícia Federal de busca e apreensão, deputado? Sim, é a primeira. É a primeira que eu sou convidado também. Não me convidaram. Não fui, não foi porque não quis, não me convidaram. Aqui as portas estão sempre abertas para o senhor. Então, pela primeira vez, o senhor fala sobre isso. O senhor que fez uma fala polêmica na Assembleia Legislativa de Goiás, tempos atrás, e o senhor foi mal interpretado. Isso resultou em uma operação de busca e apreensão na casa do senhor. O que aconteceu exatamente? Qual foi o comportamento da Polícia Federal? Qual foi sua atitude diante dessa operação? Primeiramente, Rafael, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que fui mal interpretado. As minhas falas sempre foram bem entendidas. Eu sempre fiz questão de dizer, e nas minhas redes sociais estão explícitas aí, que eu participei dos movimentos na porta dos quartéis, movimento esse que é nos garantido pela Constituição Federal, movimento esse respaldado pelas Forças Armadas. Nós temos um relato das Forças Armadas dizendo que tudo que estava acontecendo nas portas dos quartéis eram legítimos. Então eu nunca escondi isso. Inclusive publicava quando estava lá. E quando eu disse que ajudava com comida, com água, eu estava presente. E é claro que eu iria ajudar ali eu estando presente. E com dinheiro, quando a gente precisava comprar comida para quem não tinha, e eu estava ali naquele local, não é nem questão de ser um patriota, é questão de ser um ser humano, solidário. Então sempre ajudei e nunca escondi isso. Agora, vim direcionar tudo o que eu falei a 8 de janeiro, em primeiro lugar que nos meus discursos eu sempre repudiei o que aconteceu em 8 de janeiro. Aonde o senhor estava dia 8 de janeiro de 2023? Eu tinha feito uma cirurgia capilar. Dia 6 de janeiro eu fiz uma cirurgia capilar, um implante capilar, então eu fiquei uma semana sem sair de casa. E isso é fácil quem quiser comprovar. Se eu estive em Brasília, o último dia que eu estive em Brasília foi 7 de setembro de 2022. Fui em 7 de setembro de 2021, 7 de setembro de 2022, e que eu me lembre não teve nenhuma quebradeira. 2023 o senhor foi? Não. 7 de setembro. Não. Vou fazer o que lá?
né? Vou para bater palma, apesar que tinha muita gente do PT lá para bater palma para eles, né? Eu até vi a Dilma e o Lula acenando para ninguém lá, porque infelizmente essa é a realidade. As pessoas que defendem esse país e querem o bem dessa nação, os patriotas, que lotavam Brasília em 7 de setembro, não foram lá. E aí fica a pergunta, cadê os eleitores de Lula? Não são patriotas? Não defendem um país? Não defendem um 7 de setembro? Então, só para deixar bem claro, a minha participação foi nas portas dos quartéis e eu sempre deixei isso muito bem claro. Assim como também sempre repudiei o que aconteceu em 8 de janeiro. Porque o que aconteceu em 8 de janeiro era tudo o que o PT queria. É tudo que o PT gosta, é quebradeira, é desordem, é baderna. E nós, da direita, não fazemos isso. E por isso foi instalada a CPMI. E quem mais defendeu a CPMI foi a direita, na Câmara e no Senado. E pasmem, a esquerda não queria a CPMI do 8 de janeiro. E agora a gente vê uma CPMI totalmente mudada, desviada. Eles querem discutir na CPMI joias que Bolsonaro ganhou de presente. E a CPMI não foi instalada para isso. Tem que se apurar sim, mas tem que ser preso todos os que cometeram crime naquele dia, de quebradeira. Agora, eu não concordo de se prender como prenderam gente que estava em acampamento. Isso é um absurdo. De se condenar uma pessoa a 17 anos por fazer o que, mesmo que estivessem presentes naquela quebradeira, 17 anos. Eu sei de gente que matou, enterrou e foi condenada a 12 anos. Então o que vem acontecendo é absurdo. As pessoas têm sim que ser julgadas pelo crime, assim como também as pessoas do PT que fizeram a quebradeira em 24 de maio de 2017 em Brasília deveriam de estar presas. Destruíram diversos ministérios. E aí? Isso não é crime. Deputado, é verdade que o senhor está sendo cotado para comparecer a essa CPMI dos atos de 8 de janeiro? Eu vi um levantamento da turma do PT de convocação e se me convocarem, terei o maior prazer de ir. Não vou fazer igual os canalhas do PT que são convocados e ficam em silêncio. Quem fica em silêncio, pelo menos na maioria, é quem está errado. Se o senhor for, o senhor vai falar. É claro, eu não tenho o que esconder, eu não cometi crime nenhum na minha vida, nunca cometi crime nenhum na minha vida. Tenho orgulho de tudo que eu fiz na minha vida. Ok. Cleiton Silva já começou polêmico aqui o debate, com toda certeza. Teve petista infiltrado naqueles atos do 8 de janeiro? Primeiro, Rafael, é bom dizer para todos que nos acompanham, olhando para o povo brasileiro, que tentaram um golpe de Estado no Brasil. E o deputado Nalego, ele confessou um crime. O deputado, ele não está sendo chamado às investigações pela fala dele. Ele tem liberdade de expressão, sim. Só que o deputado, ele confessa crime. Ele confessa patrocínio a atos golpistas. Ele confessa que queria acabar com a nossa democracia. É sobre isso que ele vai ser investigado. Então, não adianta, depois de 2 dias, parece que ele contrata advogado que orienta ele volta atrás. Foi um ato de covardia, depois de tantas bravatas, depois de xingamentos. E agora é o seguinte, aí eles montaram aquela cortina de fumaça, que foi a CPMI, para dizer que foi o PT que causou aquilo ali. Mas qual foi o crime que ele cometeu? A população sabe. O crime que ele confessa. O que ele confessou? Que patrocinou atos golpistas. Você atentar contra a democracia, atentar contra a Praça dos Três Poderes, causar vândalos, destruir patrimônio público, deputado, não pega bem. Não pega bem, sobretudo, para o homem do sertão. Como o senhor diz que é do agro, é do campo. Então o senhor tem que ter mais responsabilidade de suas palavras, porque fazer bravata para o seu público, jogar nas redes sociais e depois se acovardar quando a justiça vem, aí não funciona. Por isso, gente, é muito importante o Estado democrático de direito. Por isso nós temos que defender nossa república, nossa democracia, porque se tivéssemos uma ditadura agora, nós teríamos fazendeiros atacando índios, garimpeiros explorando, desmatando equivocadamente florestas. Nós teríamos a fome no Brasil, a fila do osso. Nós teríamos muitas barbáries acontecendo no Brasil com os olhos do Estado, com a ditadura militar. Então agora o senhor assuma a sua culpa, as investigações continuarão, deputado, e caso o senhor tenha concorrido para o crime, tenha patrocinado, o senhor vai pagar por isso. E aí é cadeia. Aí é cadeia, aí não tem outra coisa. Então o senhor tem que responsabilizar pelos seus atos, pelas suas falas. Ok? Eu
iria trazer essa discussão até para um nível mais tranquilo, mas eu vejo a canalice dessa turma do PT, o quanto esse povo é canalha. Só muda o CPF, petista. Vocês só mudam o CPF. Cuidado com as palavras, porque depois o senhor vai acovardar. O senhor falou, eu escutei. Depois Primeira coisa que eu não sou é covarde. Escuta, fica caladinho, eu estou falando, você escuta. Primeiramente, confessar crime. Volto a dizer, eu levei comida, eu levei água, eu acampei lá e dei dinheiro para quem estava lá, para ajudar a comer, porque tinha muita gente que estava ali, que são patriotas, que estavam sem comida, que foram lá para ficar um dia e ficaram 10, 15 dias. Agora, confessar crime, isso para vocês é confessar crime? Confessar que esteve na porta dos quartéis, e eu disse, eu acampei lá. Eu acampei lá. Acha acampamento meu lá em Brasília? É fácil, todo mundo me conhece. Veja se alguém me viu em acampamento em Brasília. Preste atenção. Não fale pela boca dos outros, não. As investigações dirão, As investigações, quando eu falei que foram na minha casa, se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria sido preso. Porque não tem nada que me ligue a 8 de janeiro e nunca vão achar. Levaram o celular do senhor? Levaram o meu celular e nunca não tem nada que me ligue. A melhor coisa do mundo, Rafael, é consciência tranquila. Agora estive na porta dos quartéis e nunca escondi isso. Se tem uma coisa, petista, que eu não sou, é covarde igual vocês. O que vocês fizeram em 24 de janeiro não é crime. O senhor deveria ter vergonha na cara de vir com esse discurso hipócrita de vocês. O que vocês fizeram em Brasília, em dia 24 de maio de 2017, não foi crime. Não foi tentativa de golpe, porque o presidente era o Temer. O senhor assuma. Não era tentativa. Eu estou falando. Me respeite. Vamos passar o tempo também, Rafael? Vamos fazer então, a roda assim, o que girar? eles fizeram em 24 de janeiro, 24 de maio, em Brasília, não é crime. Não foi tentativa de golpe. Terrorista, vocês terem a cara de pau de chamarem as pessoas que estavam em 8 de janeiro de terroristas, sem arma. Foram vândalos. Um tanque de combustível próximo ao aeroporto de Brasília. Não tem nada a ver com Brasília. Que armas, atentados contra a Polícia Federal. Por favor, deputado. Deputado, seu tempo, por favor. Concluir um minutinho. Não, mas quem controla aqui quem controla o tempo aqui é o jornalista, não é você. Um minuto para o deputado, depois eu passo a palavra para o senhor, para ele concluir. Então, assim, só para terroristas, pessoas que não tinham armas, as pessoas que estavam acampadas, são terroristas? Como? Golpistas na porta de quartel. O que nós reivindicávamos na porta do quartel... Golpe militar. Aí vocês nunca deram golpe militar, então nunca foi golpe militar o que vocês fizeram. Vocês tentaram. É uma cara Mas de pau. são ruins de serviço. Vocês são baderneiros, arruaceiros, com MST. Se contém a fala, porque é o que se eu for falar, o senhor não vai falar. Para concluir, deputado, 30 então, segundos. só deixando bem claro, a hipocrisia dessa turma do PT é absurda. Eles podem tudo, fazem tudo. A hipocrisia reina na vida de vocês e vocês não devem ter uma noção do que vocês estão provocando nesse país. Ok. Só isso. Ok. Então, Rafael, concluindo esse assunto, que já se estendeu bastante, eu gostaria de dizer que as investigações continuarão, estão continuando. As pessoas que foram presas são ligadas aos famosos patriotas que quebram patrimônio público, as pessoas que pediam o rompimento da nossa democracia, pediam ditadura militar, deixando o Bolsonaro no poder. Bolsonaro, que foi humilhado nas eleições, gastou mais de 400 bilhões, usou as instituições para ganhar a eleição, e o povo brasileiro disse não ao Bolsonaro. O povo brasileiro não quis ele, quis o presidente Lula, esse povo não se contentou e vai seguir o enredo. As investigações continuam, pessoas já foram presas, e o deputado que faça sua boa defesa futuramente. Cleiton, você acha que 58 milhões de pessoas que votaram no presidente da República, Jair Bolsonaro, estão mal intencionadas, são golpistas? Porque de forma alguma. As pessoas que adentraram os poderes ali, né, o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, foram cerca de 2.000 pessoas, o que representa, se compararmos aos 58 milhões, uma quantidade ínfima. Sim. A gente não deve responsabilizar individualmente as pessoas, já que, se a gente colocar 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro na cadeia, a cadeia também não vai suportar. Não, Rafael, em momento algum, a Justiça está buscando isso. A Polícia Federal está buscando quem cometeu aqueles atos Mas de o vandalismo. deputado não estava lá no dia.
Aqueles que patrocinaram, aqueles que instigaram. O deputado patrocinou? Ou seja, o senhor patrocinou? Não acha um É pix, isso não. aí, O que eu as ajudei foi bem investigações. claro, na porta Agora, dos quartéis. Rafael, Vou o deixar... bolsonarismo está acabando. Eu não estou dizendo 58 milhões de pessoas são bolsonaristas. Nós devemos ter aí em torno de 10, 12%. Esse número já foi maior, já foi 20%. Aquele bolsonarista fanático, louco, pronto a dar um tiro no presidente da República, pronto a explodir aeroporto, a atacar a Polícia Federal. Esse povo aí agora está diminuindo, né? Parece que a ficha vai caindo, parece que vão respeitando as instituições e já começa uma nova onda. Perfeito. Ontem mesmo, Rafael, só complementando, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, já veio pedir desculpa por suas falas no passado. O João Dória, ex-governador de São Paulo, também já veio pedir desculpa ao presidente Lula. Parece que a normalidade, o bom senso, os bons costumes já começam a reinar no Brasil. Aquele radicalismo, aquele extremismo de palavras chulas, violência, agressões, está reduzindo. Enquanto mais a polícia chega, mais esse povo vai baixando a bola. Okay. Vamos fazer o seguinte, para a gente eixo. conseguir equilibrar o tempo aqui, porque Isso. são muitos assuntos. Vamos lá, eu vou até mudar a ordem, daqui a pouco a pergunta do dia, mas antes disso, você falava a respeito da falta de popularidade do Jair Bolsonaro. A gente tem acompanhado, e os números do YouTube, eles são bem precisos no que diz respeito à interação, né, de políticos em rede social. Coloca aí o primeiro print, por gentileza. O Luiz Inácio Lula da Silva fez uma live hoje, voltou a fazer, e até o momento que nós captamos, tinham 11 mil visualizações. Outra live do presidente, a penúltima, 69 mil, depois 46 mil, 71 mil visualizações e 81 visualizações. Eu pedi para fazer esse trabalho jornalístico para mostrar as últimas lives quando o Bolsonaro era presidente da República. Os números completamente diferentes. 54 mil, 1 milhão e 100, 919 mil, 427 mil, 5 milhões e 300 e 3 milhões e 300. Isso aqui eu peguei apenas os últimos números das transmissões ao vivo. Que presidente é esse que teve mais de 60 milhões de votos, mas que não consegue ter esse apelo popular? Na verdade, o que reinava no Brasil era o anti-bolsonarismo e o Lula não está com essa moral toda, pelo menos na internet, nas redes sociais? O presidente Lula nunca foi bom. O governo Lula, a campanha Lula, pré-campanha, nunca foi boa quanto a redes sociais. Então nós entendemos isso. Mas o recado da população brasileira, deputado, você que nos assiste, foi dado, né? Então o que vale, querendo ou não, deputado, as urnas prevaleceram. As urnas deram recado, elegeu o senhor, elegeu governadores, elegeu senadores, elegeu o presidente Lula. Agora, em termos de popularidade, de fato, o governo precisa melhorar muito, mudar o horário, melhorar essa questão, investir mais em redes sociais, inclusive, Rafael, para mostrar as ações do governo federal. Muitas ações têm acontecido, deputado, eu fico feliz. Ontem foi lançado em Goiás, não sei se o senhor tem conhecimento, o Plano Safra, mais de 77 bilhões. Então, nosso governo trouxe para o agronegócio 386 bilhões, aumentou em 100 bilhões o financiamento da agricultura, da grande agricultura no Brasil, sobretudo para a agricultura familiar, que havia sido esquecido pelo governo passado. O governo Lula agora investiu na agricultura familiar, privilegiando mulheres assentadas, mulheres indígenas e quilombolas. Ok. E a gente fica feliz com isso. Vamos lá então, para a gente não sair do tema, vamos falar sobre essa diferença de popularidade nas redes sociais entre Lula e Bolsonaro. Deputado. Um presidente que não tem coragem de sair na rua, que não tem coragem de descer num aeroporto, não precisa explicar a popularidade. O outro, quando mesmo não sendo mais presidente, aonde ele vem, ruas têm que ser fechadas, porque a população toma conta. Isso mostra o quanto o Bolsonaro é querido. Agora, só uma resposta aqui ao petista. Nós nunca fomos para a porta de quartel reivindicando a volta de Bolsonaro. O senhor está enganado. O que nós não queríamos é ter como presidente, e ainda não queremos ter, um presidente que foi condenado por corrupção, E qual a que foi saída? delatado, que foi... O senhor falou... E qual a eu falei, saída? O senhor poderia respeitar. Que foi delatado por seus comparsas, como Palocci,
que foi condenado em todas as instâncias em 26 processos e não houve absolvição em nenhum processo. Um presidente que, inclusive, foi validado a sua condenação pelo STF. Um presidente que depois foi descondenado. Ele não foi absolvido, ele foi descondenado, alegando que o tribunal que o condenou não havia condições para condená-lo. Isso é um absurdo. Então, quando dizem que houve manipulação nas urnas, eu não acredito. Eu acredito que seu presidente ganhou nas urnas. Certo. Mas o golpe nesse país começaram quando soltaram o maior ladrão desse país, o maior criminoso desse país. Um cara que deu um prejuízo para a Petrobras de 50 bilhões. Um cara que criou o mensalão. Um cara onde seus comparsas devolveram quase 20 bilhões, petista. Quem só devolve, quem rouba. O senhor sabia disso? Ou o senhor vai devolver alguma coisa que é sua? Rafael. Então, tudo que fizeram nesse país foi feito e provado. Feito e provado. E o que nós não queríamos com os nossos manifestos na porta dos quartéis, os quais eu participei, e eu divido esses protestos em 3 partes. Primeira, na porta dos quartéis, a qual eu estive presente. Tenho honra e orgulho de dizer isso. Segunda parte, as pessoas que estavam manifestadas, que estavam acampadas em Brasília. Que para mim já tinha acabado os acampamentos. Porque para mim acabou dia 31 de janeiro. Quando o seu presidente tomou posse, os acampamentos para mim acabaram. E a terceira parte, essa sim precisa de ser investigada. O 8 de janeiro. Quem depredou, quem quebrou, tem que ir para a cadeia. E já foi provado que pessoas do seu partido estavam infiltrados. Aquele relógio foi quebrado por um petista. E nós temos as provas que outras pessoas, mas apagaram as filmagens. E aí eu fico perguntando, a quem interessava apagar as filmagens? A quem interessava? O senhor não respondeu qual o caminho. Se o presidente Lula vence as eleições, qual o caminho que vocês estavam propondo, deputado? O senhor não me respondeu. Se ele vence? Não. Se ele vence o quê? Se ele venceu as eleições, quem tem que tomar posse e governar o Estado brasileiro é o presidente Lula. Não, tudo bem. Do mesmo jeito que o Michel Temer foi colocado lá e vocês foram para lá fora Temer. O senhor disse que ou vocês não foram para lá fora Temer? O senhor tinha uma alternativa. Qual seria a alternativa? Não, a alternativa que nós queríamos... Golpe de Estado. Não, o que nós queríamos é que o Exército fizesse a intervenção. É claro, mas dentro da legalidade, nós não fomos lá fazer quebradeiro, nós pedimos a intervenção do Exército, que não fez. Rafael, e nós fomos embora para casa. Ao contrário de vocês, não, quem controla o meu tempo, quem controla o meu tempo é ele, não é você. Eu pergunta, eu dou mais 30 segundos para o senhor falar. Estudo. Posso falar? O senhor vai permitir eu falar? Conclua, por favor, deputado. Conclua. Então tá bom. O que eu quero dizer aqui é que tudo que nós fizemos não foi para a volta do Bolsonaro. É porque nós não queríamos ter um presidente, um ex-detento, um ladrão, um condenado, e um ex-descondenado como presidente. É um direito que eu tenho como cidadão. Assim como vocês pregaram isso a vida inteira, mas só vocês podem. Só vocês puderam ir para Brasília 24 de maio e gritar, fora Temer! Ou ele estava lá ilegalmente? Isso não é golpe. Na visão de vocês, isso não é golpe. Ok, pois não. Desproporcional. É o seguinte, deputado, o senhor procura um caminho fora da Constituição. Isso é golpe. Agora o senhor vinha resgatar a Lava Jato, que já foi humilhada depois da Vaza Jato. Foi golpe? Cleiton? Depois da Vaza Jato, só concluir esse pensamento. Okay. A Vaza Jato humilhou a Lava Jato e provou que o presidente Lula era inocente. Se o senhor acredita nas instituições que prenderam o presidente Lula, o senhor tem que confiar nas instituições também que diz que o presidente Lula não tem culpa, que ele foi julgado por um juiz corrupto, um juiz suspeito. Segundo, deputado, o senhor tem que dizer aqui para o público quem acabou com a Lava Jato e bateu no peito do senhor gritando disso. O senhor Jair Messias Bolsonaro. No meu governo, segundo ele, no meu governo não tem crimes, não tem corrupção. Para que Lava Jato? Com o Sérgio Moro do lado dele. O Sérgio Moro é aquele juiz corrupto, suspeito, que depois veio a ser ministro dele. Então é sobre essas coisas que o senhor não tem coragem de dizer para os eleitores. O senhor não tem proposta, a não ser ele xingar o PT, porque o PT é uma marca forte, deputado.
vocês pensaram que com o golpe na Dilma, com a prisão do Lula, vocês acabariam com essa marca forte que é o PT. Mas se o Lula... Por que nós só fala PT aqui, ninguém falou outros partidos? Porque é o maior partido do Brasil, o mais querido. Agora pro senhor. É o mais querido, deputado. Se a Dilma sofreu o golpe, então o senhor desacredita nas instituições? As instituições erram, Rafael. E elas erraram naquele momento. Mas aí pode falar que é golpe, então. Não, erraram ou foi golpe? O senhor precisa golpe. Definir. Foi as duas coisas. Foi golpe. Foi um golpe parlamentar. Por quê? Porque todos estavam sendo investigados. A Justiça chancelou. Mas a Justiça agora reconheceu o seu erro. A Justiça faz isso, Rafael. Nós também, quando erramos, pedimos desculpa. E a Justiça, ela reparou o seu erro. Se ela reparou em relação ao impeachment? Não, em relação ao presidente Lula. A gente tá falando do impeachment. Mas hoje juristas, promotores, ministros e próprios os envolvidos no golpe parlamentar contra a Dilma reconhecem hoje. Então todos os deputados que estavam lá, que votaram a favor do impeachment, são golpistas? Todos que contribuíram com a retirada de uma presidenta legalmente eleita são golpistas. São golpistas. O STF também, naquela configuração, naquele momento, foi golpista? Ele deu bênção, ele lavou as mãos, acovardou. Como diz aquela mensagem do presidente Lula, a Dilma, o STF estava acovardado. A Lava Jato... O STF naquele momento foi golpista? Estava acovardado. Naquele momento foi golpista? Naquele momento ele passou pano. Ou o senhor... Ele deixou a coisa correr. Calma. Não, o senhor vai se acovardar? Diga, foi golpista ou não foi? Ele passou pano. O STF acovardou. Então é isso que nós queremos. Acovardou. Tirou o dele e falou, segue o protocolo. Hoje o STF, ele está bem conceituado na sua visão? Mudou? Tem muita coisa para melhorar. Eu acho que está melhorando. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos com a nossa pergunta do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira desta semana que não tem pressa para indicar os substitutos de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. De acordo com Lula, questões de gênero e cor de pele não serão critérios para a escolha. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer, uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. E diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Lula deve indicar um homem ou uma mulher ao STF? Vamos começar com o professor Cleiton. Professor Cleiton, deve indicar um homem ou uma mulher ao STF? Ontem o presidente Lula deu uma entrevista, ele disse que até o momento ele não decidiu se vai buscar cota de gênero ou racial. Mas não, ele disse que o critério não é esse. Não é esse. Então ele ainda não definiu. Mas existe uma cota de gênero para escolha ou não? Porque o presidente Lula, ele gosta de contemplar todas as categorias, contemplar sobretudo as minorias, né? Então ele indica para ser ministro indígena, pessoas negras, mulheres. Então para o seu ministério, enquanto governo, ele buscou um pouco de cotas. Mas qual que é a proporção? A mulher precisa de cotas. A mulher, por exemplo, é a maioria da população, né? Nós temos mais mulheres... Ele retirou 2 ministras agora e colocou 2 homens. Nós temos mais mulheres do que homens. Então por que as mulheres precisam de cota de um governo que se diz defender a igualdade racial, essa situação toda? Não é contraditório isso? Não é contraditório, Rafael. Na verdade, os únicos governos que fazem esse trabalho, que têm esse reconhecimento pelas mulheres, pelos negros, pelos indígenas, pelas minorias, são os governos de esquerda, os governos do PT. Quantas mulheres tem hoje no governo Lula? Agora não sei dizer, mas mais do que homem ou não? Eu sei dizer para você que o Lula vai sofrer pressão da esquerda,
do PT para indicar uma mulher para ser ministra do STF. Eu acho que cabe nesse momento a mulher, sobretudo se ela for negra. Eu quero dizer que agora, voltando o Brasil à normalidade, nosso governo agora começa a trazer mais mulheres para ocupar os espaços públicos, valorizar mais a mulher com políticas públicas, entre outras coisas. Então, eu penso que o presidente Lula vai sofrer uma pressão agora nesse momento para que ele indique uma mulher para o STF. Certo. Mulher para você, então, no governo Lula tinha que ser pelo menos 50%. Não vou dizer que seja assim, essa imposição tão drástica, mas ela precisa avançar a cada dia. Por que seria drástica? Porque colocar 50% de mulher? Porque hoje o STF já tem os seus 11 ministros, né? Então você não faz do dia para a noite. O governo Lula, agora estou falando dos ministros de Estado, o governo Lula, ele foi feito com uma maioria democrática, onde tinha vários partidos envolvidos que eles indicam, inclusive o Centrão, deputado. O Centrão lá está hoje indicando quem? Eles não estão indicando mulheres, eles estão indicando homens para ocupar as pastas daquelas secretarias, daqueles ministérios que eles pediram. Quem foi eleito, não foi o presidente Lula, para bater a mão na mesa e para escolher? Quem foi eleito foi a democracia, foi uma agenda democrática com várias siglas partidárias. Mas nessa democracia, então, não cabem as mulheres, Cabe. Cadê as mulheres? Tem sido contemplada. Veja os programas agora que foram... Qual é a porcentagem no governo Lula de mulheres? Olha o quanto de programas de valorização das mulheres. Muitos programas de valorizações das mulheres. Então, isso tem acontecido muito, coisa que era desprezível no governo Bolsonaro. Vamos falar a realidade Bolsonaro aqui. indicou 2 ministros para o STF, em algum momento, ele cogitou colocar uma mulher como ministra? Não. Então, mas agora, já essa especulação contra o PT, porque o PT tem sim essa história de valorização das mulheres. Ele vai indicar um homem, isso está muito claro. Tá não, deputado? A gente tem que falar a verdade. A verdade. Não sei. E a verdade é que mulheres hoje no governo Lula são minoria e de pastas muitas vezes secundárias. Isso Precisa é fato. melhorar muito. Negros no governo Lula são poucos e secundários dentro do governo Lula. Então, a prática é diferente do discurso. Isso é fato. Eu estou dando aqui uma informação. É só a gente buscar os números, daqui a pouco eu os trago aqui. Eu já tenho a informação que menos de 30% dos ministros, né, do primeiro escalão são mulheres. Por exemplo, aqui na TV Brasil Central, governo Ronaldo Caiado, aqui na Agência Brasil Central, tem muito mais mulher do que homem. Porque na minha avaliação, em geral, as mulheres são mais competentes. E eu acho que a escolha tem que ser por competência, não é por gênero, não. Pois não, deputado? Só o que eu vi aí o petista falando, que tem que ser a escolha do Lula, tem que ser uma mulher e uma mulher negra. Já é um absurdo. Aí para mim já existe uma discriminação só nessa fala dele. Mas eles gostam de fazer isso. A deputada Bia de Lima fez um projeto na Assembleia, o qual eu subi na tribuna com o deputado Fred e rebati o absurdo. Imagina se o deputado Amaury faz um projeto desse. No projeto dela, senhoras e senhores, só poderiam participar mulheres e mulheres negras. É 2 tipos de mulher, tá bom? Só podia participar mulheres e mulheres negras. Nós fizemos uma emenda retirando esse absurdo. Ela colocou então o texto do projeto coloca 2 categorias. Então. Mulheres e mulheres negras. Mulheres é uma coisa, de mulheres negras são outras. Entendeu? Você imagina se tivesse vindo de mim um projeto desse. E aí eu vejo, a indicação do seu presidente são 3 homens. Ele teve a chance agora, aí ele vai numa fala e diz que não, que vai colocar alguém que tenha competência e que não sei o quê. Ele colocou seu advogado extremamente competente. O último ministro que ele colocou agora foi o Zanin, seu advogado. Advogado que advogou para ele quando ele foi preso. Democracia? Imparcialidade? Quem são vocês? E quando Qual foi o seu projeto, deputado? Você seu projeto falou, as mulheres do Estado de Goiás. Rafael, Pois não, deputado. Fala um pouco. som para calar a boca, porque eu nunca tive um mandato eletivo, deputado. Deputado, um minuto para o senhor concluir. A fala é minha. Deixa eu equilibrar. Então, diga assim, para o povo de Goiás, o que o senhor fez para as mulheres no Estado de Goiás de projeto? Quais foram as suas medidas para as mulheres? Deixa eu falar alguma coisinha. O que é que vocês fizeram para as mulheres? Que discursinho vitimista, que vim jogar a mulher contra mim? Que conversa fiada é essa?
A sua deputada que dá uma de vitimismo, de mulher que não dá conta de discutir para igual, quando sobe na tribuna, ela discute. Aí quando desce, ela vira vítima. Por que Ela vítima? desce, Rafael, a deputada Bia aqui. Deputado. O senhor assediou ela? Você tá louco? Por que no parlamento Você ela tá fala louco? e Eu não perto do assedi senhor nem ela mulher fala? bonita, quanto mais mulher feia. Você tá O senhor doido? assediou ela, o senhor causou assédio moral nela, Você tá deputado? louco, meu companheiro. Que conversa, O senhor fez que isso? vitimismo nojento é esse de vocês? Por que o senhor fala que nos bastidores Ela que já me não assediou. escutou? Vem cá, chamar um deputado de bonito e gostosão é assédio? O senhor tem como provar Vocês são isso, mulheres. deputado? O senhor gravou isso, deputado? Ih, tem testemunha. Ela falou alto e bom tom. Se eu falo pra ela bonita e gostosão, era acesso. Vocês são hipócritas. Você só muda o CPF. Vocês petistas são todos uns canalhas, hipócritas. Cuidado, deputado. É isso que vocês O senhor são. já correu uma vez É na isso que justiça. vocês são. O senhor já correu E uma outra vez na coisa, se justiça. tem uma coisa que você disse aí que eu não sou na minha vida, é covarde. Você tá enganado. Tomara A que covardia não deputado. faz parte do Tomara meu que nome. não. Não faz parte. Topo com o homem de qualquer jeito que ele quiser topar comigo. Não tenho medo da justiça. Já fui preso porque enfrentei juiz que queria que eu pedisse desculpa, eu não pedi. Fui pra Mas cadeia. o senhor não esperou Então, a justiça vir que ao não senhor. esperou O a senhor justiça. antecipou. Eu tava em casa e O senhor recebendo... antecipou, Que deputado. antecipou. O senhor fez Deixa a eu te fala falar. num dia, no outro No dia o país advogado que estava nós- fazendo no uma país- carta, deputado. O senhor Rafael, antecipou a eu busca e posso falar? apreensão, Pois não. deputado. 30 segundos, depois eu passo a palavra para ele. 30 segundos para concluir. Deixa eu falar pra vocês. No país que nós vivemos, no seu país que vocês criaram, um país comunista, onde não existe democracia que vocês pregam, nós não sabemos mais o que é lei. Para ser preso nesse país hoje, não precisa cometer crime. Eu nunca cometi crime na minha vida. Estou na política há 20 anos. Nunca respondi um processo por corrupção. Não cometi crime. Só que no país que nós... Ao contrário de gente do seu partido, dentro da Assembleia, que está respondendo um inquérito por estupro. Gente do seu partido está respondendo inquérito por estupro agora, recente. E eu não vejo a mídia publicando isso, e nem vocês. Fala o nome Imaginem dele, se o deputado. deputado Amauri estivesse respondendo Deputado. processo, inquérito, por estupro. Pra não por ficar estupro. aparecendo fake news, Então, assim, fala o nome dele, fala a o nome imprensa dele. vai atrás e vai Porque fica buscar. aparecendo Façam fake isso, news, Rafael. deputado. Vocês são Busque bons quem é nisso. o deputado, se é o deputado. Pronto, Rafael. Ok. Se é o deputado. Tem dois deputados da direita do ou da PT. esquerda? É o deputado do Partido dos Trabalhadores? Do Partido dos Trabalhadores que está respondendo um inquérito Eu não sei por quem estupro. é. Eu não sei quem Do é. seu partido. Fala o nome dele, Do deputado. seu partido. Porque fica aparecendo fake news. Não. Ou é Essa um ou é semana outro, teve uma né? enxurrada de Vai fake atrás, news vai aí, atrás. deputado. Mas a gente dá o espaço aqui para o Partido dos Trabalhadores também. Um minuto pro senhor para a gente mudar É o tema. sempre essa onda. Quando aperta, aí envolve um assunto longínquo, mais outro, distancia, não vai no foco. Eu queria saber o que o deputado contribuiu para o Estado de Goiás, sobretudo para as mulheres. Eu Meu queria saber companheiro, o que ele tem Eu contribuído. posso responder? Não, agora é minha Todos vez, os meus deputado. Não, projetos. deputado, Não, Só um minuto. Esse, Peraí. esse, Deixa deputado. ele concluir. Deixa Deputado. ele eu não vou falar o que eu... Um minuto, por Deputado, minha gentileza. vez. Um minuto. Aí não. Um minuto, por gentileza. Então é o seguinte, esses bolsonaristas, eles fazem essas bravatas, ele encanta, arrasta multidões, né? E aí vem bem o estilo caricato, né? Vestiu o personagem Bolsonaro do Cerrado e vem e joga muitas coisas aí, e encanta e arrasta aí alguns, né, que acompanham ele, mas eu vejo a produção do deputado do Estado de Goiás muito pequena, na valorização da mulher, inclusive ele defende o agro, mas eu vejo muito pouco a defesa dele, sobretudo para o homem do agro, que hoje precisa de energia, que precisa de bons preços, que precisa de cooperativas, associações, agroindústria para valorizar os seus produtos no campo, precisa de incentivo, precisa de instituições fortes como a Embrapa, como a Emater e entre outras que fazem pesquisa, que incentivam o homem do campo. Nós precisamos de alternativas. Eu não vejo um projeto desse deputado a não ser xingar petistas e fazer essas bravatas, Ok, né? ok. Lançar nome de pessoas, Vamos lá. agredir pessoas. Eu penso, Rafael, só concluindo, que o Estado de Goiás, um estado sertanejo no coração do Brasil, merece pessoas melhores na política do ponto de vista de qualificação, para oferecer coisas melhores para o Estado de Goiás, proposta de produção, desenvolvimento do Estado de Goiás e sobretudo, educação. Porque Ok. Agora um assunto... o goiano é gentil e educado. Agora, um assunto aqui polêmico também. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, é alvo de críticas por utilizar um avião da FAB em sua viagem de Brasília a São Paulo, onde assistiu a final da Copa do Brasil no Morumbi. A ministra, torcedora do Flamengo, afirmou que esteve no jogo contra o São Paulo para consolidar um protocolo contra o racismo no futebol em parceria com a CBF. E os ministros Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos, e Fufuca, dos Esportes.
Em resposta, a pasta da ministra esclareceu em nota que se tratava de uma missão institucional rotineira. No entanto, Aniele Franco também usou a plataforma do Twitter para responder às críticas e apontar supostas contradições da oposição bolsonarista. Além disso, Aniele Franco defendeu sua transparência e trabalho dedicado contra o racismo no esporte, além de destacar que as críticas sem fundamentos podem impedir seu exercício adequado na esplanada dos ministérios. Vou começar essa rodada com o senhor novamente. O que o senhor acha disso? Inclusive, eu emendo aqui, né, dizendo o seguinte, que o Ministério da Igualdade Racial informou que vai investigar a conduta da chefe da assessoria especial da ministra Aniele Franco. Olha o que ela disse aqui nas suas redes sociais. Torcida branca que não canta. Primeiro, eu enfatizo aqui, torcida branca, quando ela cita uma raça de maneira pejorativa, é racismo? Daqui a pouco o senhor vai responder. Descendente europeu. Xenofobia? Seria xenofobia? Safade, né? É um adjetivo aqui. Pior de tudo, é pauliche. Discrimina também os paulistas. O governo deve tomar uma providência ou vai passar pano para esses 3 crimes de fala que foram cometidos aqui? Cleiton. Eu gostaria de saudar aqui também, Rafael, a torcida do Vila Nova, torcida bonita no estado de Goiás. Parabenizar a torcida São Paulina, São Paulo aí. Professor Cleiton, só para a gente não sair do foco. Vamos direto não vou falar ao ponto. mais que o deputado, não. Eu vou dizer, só parabenizando as torcidas e dizendo assim, que é muito bonito, é a segunda paixão do brasileiro. Acho que a primeira, deputada, é a política, a segunda é o futebol. Então, parabenizar essas torcidas e pedir que as torcidas sejam mais harmônicas, chega de violência, vamos reconstruir esse país sob harmonia. E agora a sua questão, Rafael, eu acompanhei alguma coisa aqui nas redes sociais. Trouxe uma informação. Sim, sobre essas informações que estão correndo, sobre a Aniele, ela disse que estava a trabalho, né, porque essas torcidas também, deputada, assim como na política, tem gente que passa do limite. As pessoas passam do limite, depois arrependem, voltam atrás. E aí o que ocorre? Então estava acontecendo racismo, violência no campo de futebol e segundo o que eu entendi pelas postagens, pelas reportagens veiculadas nesse último dia, é que a ministra estava a trabalho. Então caberia a ela, sim, usar o avião das forças. Ok, sobre esses adjetivos de sua Agora, assessora, a assessora dela disse que brincou, já se retratou, mas cabe investigação. Mas é brincadeira, todos. Isso. É brincadeira ou é racismo, é xenofobia? Vamos falar igual o Bolsonaro? Quem não deve, não teme. Vamos investigar. Vamos passar pano para ninguém, não. Cometeu? Foi infeliz, então? Se foi, não, aí eu estaria julgando ela. Né? Tem que as investigações que dirão. Se ela falou mesmo, se ela foi infeliz... O senhor não precisa julgar a assessora do governo Lula. O senhor tem que avaliar as palavras que ela disse. Torcida branca, imagina se fosse o contrário, né? Alguém ligado ao Bolsonaro dissesse o seguinte, torcida negra, descendente de africano, porque aqui eu faço analogia aos europeus, safade, né? Que é uma linguagem neutra. Pior de tudo, pauliche, ou seja, discriminaram os paulistas também. Se fosse um bolsonarista, o senhor estaria julgando essas falas? Tem que ver se ela colocou entre aspas o contexto, se ela brincou. Tá ela certo, disse que ok. brincou. Deixa eu passar Rafael. para o deputado, ela então, para a gente brincou. equilibrar. Como é que eu vou julgar? Esse tipo de brincadeira cabe? Eu Bolsonarista, acho que não, então, pode fazer brincadeira. Vamos dizer então. que foi infeliz? Não, eu não posso. Vamos dizer que foi infeliz? Foi infeliz. Foi infeliz, mas ainda bem que pede pede desculpas. O senhor julgou. Você me induziu, praticamente me induziu. Mas então já vamos passar para frente, vamos então é normal, reconhecer. Então, não é normal fazer isso, tanto é que pediu desculpas, diferente do outro lado que agride as pessoas, enquanto a justiça não bate na porta, não faz o toque-toque, não volta atrás. Então tem que fazer o toque-toque, né? Não, se for petista, se for de esquerda, pede desculpa, pede perdão. Eu acho que pessoas de bom senso fazem isso. Desculpa, pisei no seu pé, esbarrei na sua camisa. Ok, deixa eu equilibrar o tempo então. Vai lá, deputado. Pode ficar tranquilo que você não me induz a nada. A pessoa que tem personalidade própria, ela não é induzida. É induzido quem não tem personalidade. Isso a esquerda é mestre em ser. Só para responder aqui o petista,
O seu presidente, o qual o senhor quis defender o agro, aí vocês não defendem o agro, vocês estão destruindo o agro. 100 Essa questão, bilhões a mais, deputado. 100 bilhões Posso a mais falar? para o agro. Pode, continua. Você sabe quem a fala é minha, então fica calado. É por isso que não pode. Fascismo. O Fake seu news, presidente chamou o agro de fascismo. Nos chamou de fascista. O seu presidente. Não é verdade, deputado. Os meus projetos, sabe qual é a minha Não é diferença verdade. com a diferença de vocês? É que vocês fazem separação. Mulheres e mulheres negras. Um deputado do seu partido esses dias chamou o coronel Adailton e o deputado Cristiano, que são negros, de loirões do olho azul do Sul. Ironizando, porque os dois não votaram um projeto do seu partido, que se referia ao negro. E eles não votaram, porque eles acharam que não era correto. E o deputado subiu na tribuna e ironizou os deputados. Os senhores são loirões do olho azul do Sul, né? Imagine se fosse eu que tivesse falado isso para dois negros. Imagine. É seu povo. Tem gente que volta atrás. O senhor disse realmente, o seu presidente é mestre. O seu presidente disse nas eleições que era a favor do aborto, que tinha que ser público. Depois ele voltou atrás e falou que não. O seu presidente disse alguns dias atrás, algum tempo atrás, que banheiro unissex é coisa do capeta. Liberaram agora banheiro unissex. Mais Coisa outra do fake capeta. news. Coisa do capeta. Querendo ou não, é um banheiro de uso comum, mas é um banheiro unissex. E isso vai gerar polêmica, sim. E foi liberado pelo seu presidente, numa escola. Então, só para vocês entenderem, essa questão do avião, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E nós sabemos que eles fazem isso. O presidente está fazendo isso toda hora. Indo viajar com dinheiro público, já gastou quase 30 milhões em viagens. Querem comprar um avião agora, para ele e o Janjão ter uma cama de casal no avião, de 400 milhões. O seu presidente furou o teto em 200 bi. E os prefeitos estão passando dificuldade. Nunca, petista, Concluiu, na história desse deputado. país, nunca na história Olha o desse tempo, país, é você que fala ou é ele que controla o tempo? Pode Tá concluir. desproporcional, por favor. Nunca na história desse país os municípios ficaram como estão. Nunca. Inclusive prefeitos que ajudaram Lula estão indo para as redes sociais arrependidos. São milhares de prefeitos que estão desesperados e culpa do seu governo, que no furar o teto tirou dinheiro dos municípios. É isso que vocês fazem. Esse discurso balela de vocês, hipócrita, de moralidade, de democracia, isso Deputado, não existe. deputado, O senhor também, o senhor é um discurso tá covarde. longo, seu discurso tá longo, o senhor deputado. acaba... Deputado. Eu posso falar? Deputado. Deputado, para concluir. Bom senso, educação, passa a fala, deputado. Só para Vai monopolizar o prazo. O seu partido... Não, mas você mandou abraço para a torcida do Vila Nova. Eu posso mandar para a torcida do Flamengo também? Eu sou flamenguista. Melhor não, melhor não. Deputado. Vai lá, melhor não. Vamos mandar abraço Deputado, para todo depois mundo o senhor- aqui. Depois o senhor Tá fala passado? mais, Ok, deputado. ok. Vai O lá. deputado, quanto mais fala, mais ele comete fake news, mais ele repete notícias falsas das redes sociais. Mas o Lula não chamou, Banheiro, aí tem gente até dizendo o seguinte. banheiro é coisa fake, já foi desmentido, a justiça já está Em relação ao apurando. fascismo, E quem ter chamado o agro de reproduzir fascista. vídeos sobre banheiro unissex está incorrendo em crime. Aborto, não tem nada a ver com o presidente Lula. Agrofascista, ele falou aqueles, ele determinou, aqueles fascistas do agro, são determinados, inclusive eles, alguns deles, deputado, não são todos não, o povo brasileiro é trabalhador, o agro, ele é muito importante. Não é o pra agro balança que salva o comercial Brasil? do Brasil? É o agro que salva o Brasil. Então o presidente Lula quis dizer meia dúzia daqueles que se denominam fascistas. O senhor é um fascista, deputado? Parece Na que não. visão de vocês, parece nós projeto, somos. parece projeto, mas não chegou lá não. Então o senhor fala, a cada fala do senhor, deputado, já enumerei aqui 4 fake news. Ou seja, não apresenta projeto, não aponta soluções para o estado de Goiás para o Brasil e a cada fala aponta fake news. E aí fica lamentável ficar aqui respondendo fake news do deputado. Então isso é lamentável e aí tá essa narrativa, né? O senhor tem que falar para o agro, o senhor fala que defende o agro, o governo Lula aumentou mais 100 bilhões em relação ao governo passado, aumentou 100 bilhões para o agronegócio. Deputado, há 7 anos atrás eu contraí um financiamento da FCO, eu paguei taxa de 3,5%. Agora, no último ano, renovei o contrato, a taxa de 8%. Esse era o governo Bolsonaro que o senhor defende. O senhor tem que dizer isso para o agronegócio, dizer isso nos municípios goianos, que a taxa de financiamento no governo Bolsonaro
ela era altíssima, ela prejudicava o produtor brasileiro. Sem contar o tanto que cortou da agricultura familiar. Porque a gente não pode misturar as coisas e dizer que todos são agro. O agronegócio são as grandes cadeias produtivas, mas nós temos aí o pequeno produtor que precisa de pequenas taxas e grandes financiamentos para tocar seus negócios na zona rural, deputado. Que dia que o senhor defendeu, que dia que o senhor foi atrás do governador, foi atrás do presidente da República brigar contra taxas? O senhor não fez isso, deputado. Então, quando o senhor fala, o senhor traz fake news buscando fonte, informações em redes sociais, que já estão superadas. A questão dos banheiros já foram desmentidas nas redes sociais, deputado. Ok, vamos registrar a participação aqui do nosso público no 6299-311-5327. Sem filtro, pode ser? Sem filtro? Sem filtro a participação aqui do nosso público? Vamos lá então. Alguns filtros, porque alguns adjetivos a gente não pode falar em televisão, né? Tem um telespectador internauta aqui, bravo demais com o deputado Amaury Ribeiro, o comparando ao chapeuzão do Valdomiro Apóstolo, que se faz de vítima. Nunca me fiz de vítima. Ele fazendo uma crítica aqui ao senhor. Que dia que vocês me viram fazendo de vítima? Que dia? Mais participações. Petistas realmente não têm educação. Ele fala à vontade na vez dele, ofende e na vez dos outros fica interrompendo sem parar. Às vezes o debate, ele se propõe a isso também, né? Para não ser aquele debate também totalmente Nutella. O nosso debate aqui é mais raiz do que Nutella. Aliás, vamos colocar a vinheta no ar? O que vocês preferem? Debate raiz? Exatamente, debate raiz ou debate Nutella? Solta a vinheta. Ok, deu trabalho para fazer, né, Marlon? A gente tem que colocar no ar. Vamos fazer o seguinte, e aí, prefere debate raiz ou Nutella? Raiz sempre. Deputado. Raiz ou Nutella? Raiz. Os dois concordaram, raiz. tá vendo? Minha origem é raiz. Que beleza. Mais participações. Sou de Goianápolis, Denis Santos. O deputado é nota 10. Manda um abraço para ele aí, deputado. Deni, um abraço. Obrigado. Deputado Amaury tem que respeitar o povo que paga o seu salário. Mário Pereira. O senhor está respeitando o povo que paga seu salário, deputado? Estou trabalhando para isso. Eu defendo quem quer ser defendido. Eu não estou aqui para fazer tipo para neguinho sem vergonha, não. O Reginaldo, de Bela Vista de Goiás. A petezada só engana. Nunca. O PT sempre trabalhou com transparência, sempre teve bandeira. Começou com a bandeira dos trabalhadores, depois da causa das mulheres, dos negros, dos índios, e do povo de rua, do povo sem teto, do povo sem terra. Então o PT sempre teve uma lógica. O PT nunca mudou a bandeira, nunca mudou a sigla do partido para enganar a população nenhuma. Quem vota no PT, vota sabendo o que é o PT, as causas que o PT defende ao longo dos 43 anos. Vamos lá, coloca fogo no parquinho agora, porque sobrou até pra gente como sobra direto, né? O Charles de Minas Gerais diz o seguinte: a pauta do programa é tendenciosa. Não está sendo um programa correto. Eu até aprovo os debatedores, mas as pautas do programa são tendenciosas, sim. Aqui a gente, na verdade, a gente debate os temas que são notícia nos grandes veículos de comunicação. E eu já disse o seguinte, eu provo. Eu já fui chamado de comunista, de lulista, de fascista, de esquerdista, de bolsonarista. Mas o único ista que eu sou é jornalista, com muito orgulho. E eu estou aqui fazendo o meu papel e lendo as participações. O Charles, que é um telespectador querido, você pode ter certeza que eu faço questionamento para todos os lados. A esquerda vive na sombra do Lula e acendendo sua chama. Ofuscou todos que tentaram espaço dentro do partido Nader. O PT faz isso mesmo? Não, o PT tem uma grande liderança, né? A liderança forte, que precisaram prender ele para ele não ganhar as eleições. Não respeitaram a liberdade de imprensa, não respeitaram a liberdade nem de imprensa de entrevistá-lo durante a sua prisão. Então, é porque ele tem força até dentro da cadeia, né? É um homem forte. Mais participações. Parabéns a Amaury, esse me representa. Divino Pires de Goiânia. Manda um abraço para ele, deputado. Divino, um abraço. Vamos lá. E carregar cocaína no avião não é vergonha? Ele se refere aqui ao ex-presidente Bolsonaro. Muitos do agro criticam Lula. Então, por que não pedem empréstimo para os militares? Questionamento aqui do Fernando. Eu não me lembro do Bolsonaro ter carregado cocaína em avião. Não me lembro.
Ele podia refrescar nossa memória. Eu acho que as pessoas trazem pautas absurdas como essa. Primeira Falas viagem absurdas. internacional. Primeira viagem internacional. Absurdo. 39 quilos. Com alguém do Exército ainda. O Foi Giovanni. o Bolsonaro? No avião Eu não presidencial. sabia. Foi. Ah, não sabia que foi o 39 Bolsonaro. quilos de cocaína. Giovanni de Goianira pergunta para o petista como é ver a corrupção, um corrupto ser presidente. Eu não sei de quem que ele está falando. Quer dizer aqui, então, que quando presidente é atual falhas do- de presidente alguém, tá com a é ficha culpa do limpa. presidente. O Palocci, quando falou Não tô que dizendo roubou, isso, que fez não, isso, foi o Lula. deputado. Eu falei isso aqui, Não, você você acabou de afirmar que foi o Bolsonaro que foi pego com heroína no avião. Estava no 39 quilos de cocaína. No avião do Bolsonaro, com o Bolsonaro. Estava lá com... Então Tava lá. você está fazendo uma afirmação, eu não sabia. Estava Mais lá com gente. participações. Mais Do participações Exército. no 6299311 5327. João Português. Rafael, te respeito muito, mas você tem coragem de levar esse cara do chapéu? Você está regredindo, Rafael. Ele foi eleito pelo povo, tem todas as pessoas de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, têm o nosso respeito. Eu, particularmente, gosto de pessoas polêmicas, autênticas. É melhor do que muita gente sabonete, não é o caso de nenhum de vocês dois que são muito diretos, né, que não falam rigorosamente nada. Ele tem a mensagem dele e tem o nosso respeito. O senhor, inclusive, deputado, o senhor é muito preterido aí por muitos veículos de comunicação, né? Sim, mas eu me restringo a só ir aonde eu gosto e falar com quem eu gosto. Sim. Eu só queria fazer uma fala aqui Sim, de pois uma não. pergunta que o senhor fez e disse que eu escorreguei. Eu não tenho projetos direcionados para negros. Eu não acho que um negro é melhor ou pior do que eu. Eu não tenho projetos direcionados para mulher. Eu não acho que a mulher está abaixo de alguém. Eu não acho que a pessoa, por ter preferência sexual, é diferente e merece ter um cargo inferior. Os meus projetos atendem a todos, principalmente o agro. O senhor deveria, antes de vir aqui falar o que o senhor falou, que eu não tenho projeto, o senhor está enganado. Busque os meus projetos direcionados ao produtor de leite, onde eu obrigo o produtor, o governo do estado, a colocar na merenda escolar 2 vezes por semana o leite na merenda. Tem mulher que produz ajudando leite também? Só pra milhares. 20 a 30% dos produtores de leite são mulheres. Eu atendo as mulheres. São negros. Tem homossexual que produz leite, o senhor sabia? Quando eu faço um projeto do GTA, onde isentei 50 mil produtores a pagarem uma multa absurda, multa de milhões, existem ali pessoas que haviam sido multadas e que me procuraram, que são mulheres, que são negros, que são homossexuais. Eu não direciono os meus projetos. Quando eu fiz o projeto do Passaporte Equestre, que atingiu 200 mil criadores de cavalo e que participam de cavalgadas, eu atingi mulheres Ok, deputado. e negros. Ok. Parabéns, Vamos lá, deputado. mais participações. O senhor fez isso, parabéns. O jornalista está de parabéns. Não puxou o saco de ninguém, deixou o pau comer. Josemar. Obrigado, Josemar, pela participação. Quero deixar o abraço aqui para o Amauri, aqui de Ipameri e Piracanjuba. Deixa eu ver, deixa o nome, por gentileza. O Marlon Batista. Acho que é isso mesmo, pelo menos no perfil dele está esse nome. Vamos lá, já até votei nele, mas ele partiu para um lado errado, virou até golpista. João Ribeiro aqui, que já participou, na verdade, está bravo com o senhor, deputado. Disse que o senhor Depende virou pelo golpista. que ele acha que é golpista, né? Não concordar com um ladrão, com um bandido, com um ex-detento ser golpista, eu não concordo. Assim como você também foi para a rua discordar quando o STF, que você acabou de dizer que é um golpista também, tirou a Dilma. senhor tem que Quando respeitar vocês a vontade foram do para a rua povo. para tirar o Michel Temer, que vocês quebraram, aí tinha que ir para cadeia, porque discordar tudo bem. Ok. Agora quebrar igual vocês quebraram o Brasil, tinha que estar preso. Dirce de Jataí pergunta para esse do PT se ele tem amnésia e por que ele não responde as perguntas, só fica justificando esse governo. Professor Cleiton. O Dirce. deputado, ele é muito engraçado, né? Eu sou Eu comediante. tenho que respeitá-lo e respeito como deputado, respeito a vontade do povo, mas o deputado não quer respeitar a vontade do povo que elegeu o presidente Lula, Ok. o mais querido da história do Brasil. Vamos lá. É engraçado. Lourdes de Trindade diz o seguinte: parabéns, Rafael, por ter levado o deputado. Eu admiro a sinceridade dele. Tá vendo? Tem gente que elogia, tem gente que critica, mas faz parte da democracia, né? É só respondendo aqui, Sim. Rafael, 2 minutos a sua 2? fala. Deixa eu Um te falar. minutinho Eu pra gente respeito a eleição do presidente. Eu só não concordo que se existisse lei nesse país, ele estava preso até hoje. Ele foi descondenado. Os seus crimes foram comprovados. O que eu discordo
é da forma que ele concorreu a uma eleição, sendo vítima quando era culpado, bandido. O Criminoso senhor tem que ir pra confessou cadeia. um crime, deputado. O senhor Tem que ir pra confessou um cadeia. crime. Beleza, se O a senhor justiça patrocinou achar. E um não golpe de vão Estado, achar, deputado. não puxa lá atrás. Vai puxar, que vai conversa puxar, fiada. vai puxar, Larga vai de puxar conversa, os fiada. piques, vai A puxar única tudo. coisa que vocês têm pra falar Vai de mim puxar. é isso. Calma, O deputado, senhor calma, confessou. calma, deputado. Sem o senhor bravata. confessou. O senhor... Deputado, Que conversa olha o feia. povo lá em casa Que almoçando, olha o conversa. povo nas suas casas Deputado, almoçando, deputado. vamos Larga contextualizar. dessa... Se envergonha isso, Não, vocês. maneira, Vamos deputado. tentar contextualizar Tá rapidinho difícil. aqui. Inclusive, quando o deputado fez a fala, e aí eu estou tentando ser o máximo objetivo, ele estava falando, inclusive, da TV Brasil Central, de um deputado do PT que entrou com 3 processos contra a Brasil Central para proibir os debates. Graças a Deus, todos esses projetos são arquivados. Eu tenho certeza que o senhor é do mesmo partido e não compactua com esse tipo de coisa. E aí, na minha visão, o deputado estava falando de um assunto, no meio da fala, deu a entender, poderia ter dado a entender para alguns, que ele estava falando do 8 de janeiro. Mas ele explicou aqui que no dia 8 de janeiro, inclusive, ele tinha feito um implante capilar. Eu nem sei para que esse implante capilar, só fica de chapéu? Não. Desculpa. E é uma coisa fácil E aí- de e aí- comprovar. e- Então, um discursinho de E aí, vocês de... e aí ele já coisa deu feia. várias falas tentando explicar. Se ele cometeu ou não alguma irregularidade, a justiça vai decidir. vai. Mas assim, no dia que eu estava assistindo a sessão, inclusive, o que aconteceu foi isso. Agora, é a justiça que vai definir. Justiça. Não foi isso, deputado, que Não, ocorreu? é fácil. É só buscar nas minhas redes sociais se alguma vez eu enalteci o 8 de janeiro. Muito pelo contrário. O 8 de janeiro era tudo o que vocês do PT queriam, que a sua cúpula queria. É. Não era o que nós queríamos. A direita ficou durante meses na porta do quartel e você nunca viu uma quebradeira. Não é a forma que nós fazemos manifestação, é a forma que vocês do PT fazem manifestação e quebradeira. Mais Nós uma nunca vez, fizemos. mais uma vez, Rafael, dizendo Sim. que eu acredito nas instituições brasileiras, nós precisamos obrigado. fortalecê-las, fortalecer todas as instituições e caminhar bem Ok. no país próximo e democrático. Infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer muito Cleiton Silva, presidente do PT de Hidrolândia. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, deputado. Obrigado a você que nos acompanhou. Deputada Mauri Ribeiro, muito obrigado, inclusive por escolher aqui a Brasil Central para dar a sua primeira entrevista e participar de um debate. Rafael, sempre à obrigado. disposição de vocês. Vocês fazem um jornalismo independente. E é isso que eu gosto. Então, todos uma boa tarde. Muito obrigado e, assim, para falar a verdade, é a primeira vez na história de Goiás que situação e oposição falam e tem o mesmo espaço, o mesmo respeito, o mesmo carinho e a mesma consideração. Porque jornalismo é ouvir todos os lados e fazer com que você em casa, ouvinte, telespectador, internauta, tire as suas próprias conclusões. Porque você não é alienado, muito pelo contrário. Você é suficientemente inteligente, eu respeito muito o meu público, o público da Brasil Central. Fiquem com Deus e até a próxima.